Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar um pouco de como que utiliza esse software aqui. É um software gratuito, né? O nome dele é F-Tool, Two Dimensional Frame Analysis Tool. É da Universidade do Rio Grande do Sul e é gratuito, né? É educacional, né? Só que é muito útil e é muito interessante ele. A finalidade dele achar diagrama é estrutural, né? É encontrar diagrama de momento fletor, cortante, normal e também deformação, né? Que é a flecha. Eu vou ensinar como utiliza. Primeiro você coloca o grid aqui, ó. Você coloca o grid para ficar marcado aqui a distância, né? Você consegue alterar aqui a distância também de o x e y para distância maior de 1 metro, né? Mas aqui está 1 metro, né? E coloca o snap. O snap é para você fixar nos pontos, né? Aí você só vai clicar nos pontos e já vai na marcação certa, né? E se você quiser colocar ponto de metro em metro, né? Mas se você quiser colocar tipo escrever aqui, eu quero uma distância 1.5. Aí você pode clicar no teclado aqui e digitar a distância que você quer o ponto aqui embaixo, ó. Você digita a distância e insere os pontos, né? Mas eu vou, por exemplo, insere os pontos 1.5, 1.7, etc, né? Só que eu vou tirar o teclado e vou fazer só com o snap aqui ligado. Por exemplo, você clica aqui e colocou um ponto aqui, ponto de início. Eu vou colocar aqui, fazer um pórtico aqui, por exemplo, um pórtico de 1, 2, 3, 3, o pilar medindo 3, 1, 2, 3, 4 e a viga medindo 4 metros. Você vem aqui na barra, clica no ponto inicial no ponto, ponto final, ponto inicial, ponto final, ponto inicial, ponto final. Desenhou o pórtico, né? Aqui em cima é material parameters. Para colocar os parâmetros dos materiais. Aí você clica tá em None, né? Você clica aqui create new material parameters. Clica aqui, escreve, por exemplo, concreto. Escolhe aqui o general isotropic, concreto, isotropic, done. Clique em done. Já está aqui o MPa dele, né? Por exemplo, esse daqui está de 25 mil MPa, mas se você quiser alterar, você pode alterar para 26 ou para 21. Por exemplo, colocar 21 mil MPa. Aqui, nesse botão, nesse ponto aqui, nesse botão aqui, você pode aplicar para todo o material, como você também pode selecionar. Por exemplo, eu quero selecionar só uma barra, só a viga. Eu quero colocar a viga, por exemplo, a viga de 21 e os pilar, por exemplo, de 24, por exemplo. Aí você cria um novo material, né? Cria um novo material, concreto 1. Concreto 1, aqui você seleciona e coloca os pilar, por exemplo, de 25. Seleciona o pilar e coloca 25. 25 mil MPa. Segunda aba aqui é Section Properties. É as propriedades da seção, né? Você, mesma coisa, vai criar Create a New Section Properties. Escolhe aqui o material, se você quiser um retângulo, se você quiser um I, uma barra T, uma barra C, uma barra Z, um círculo, etc, né? Eu vou escolher um retângulo aqui. Viga e pilar, por exemplo. Clique em Done. Aqui embaixo você seleciona os parâmetros dele. Por exemplo, o D vai ser a altura e o B vai ser a largura dele. Por exemplo, eu quero um de 600 milímetros por 400 milímetros. Aqui está em milímetros, né? Aí você seleciona aqui toda a estrutura ou você seleciona também só a estrutura que você quer. Por exemplo, o pilar ou só a viga, né? Mas eu vou selecionar tudo aqui
Vou colocar um aplique em toda a seção, né? Nessa terceira aba, é suporte conditions. É o suporte que você quer, né? Se você quer engastado, se você quer restringido apenas em X, restringido apenas em Y. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Aqui, essa parte aqui é a parte da restrição dele, né? Por exemplo, free fix. Fix é onde eu quero restringir. Free, ele vai ser livre, né? Por exemplo, eu quero fazer um restringido em X, restringido em Y. Eu seleciono o ponto, né? Que aqui ele é aplicado no por ponto, não é aplicado na barra, né? Seleciono o ponto e clico aqui em aplicar suporte condition to selected nodes para os pontos selecionados, né? Clico aqui, ele transforma a seção em um apoio de segundo gênero, né? Um apoio restringido em X e restringido em Y. Por exemplo, aqui, se eu quiser colocar um restringido também em Z, colocar um engaste, aí eu restringo o Z, né? A rotação, e clico para aplicar. Por exemplo, ficou um engastado e um biapoiado, né? Tá. Nessa quarta aba é Rotation Realize. É para você colocar rótulos, né? Onde você quiser colocar rótulos no programa, né? Por exemplo, se essa que se você quiser colocar ela rotulada e não deixar ela engastada, você seleciona aqui e aplica a rótula. A rótula pode ser por fora, né? Articulate both members ends, ou left, ou right, ou remove, né? Aqui é engaçado, né? Aqui é para colocar a rótula. Você coloca a rótula nas duas, a rótula só na esquerda, a rótula só na direita. E aqui engaçado, né? Eu não vou colocar rótula não, mas seria isso. Nessa terceira, aí nesse segundo quadrante aqui de abas, tem as forças, né, as reações, né? Por exemplo, essa primeira aqui é a rotação de momento e rotação concentrada, né? Por exemplo, eu vou fazer um outro ponto aqui, ó. Mais dois pontos aqui. Por exemplo, crio aqui concentrado. Aqui você seleciona, né? Aí o Fx aqui, Fx a força vai vir na horizontal e Fy a força vem na vertical, né? Por exemplo, eu quero uma força na vertical. Então eu seleciono aqui de quantos kilonewtons eu quero ela. Por exemplo, eu vou colocar 40 kilonewtons. Seleciona o ponto, né, que ele é aplicado por nodo, por nodes, por pontos, né? Seleciona o ponto e clica aqui nesse último botão, Apply Nodal Forces to Select Nodes. Clica aqui. Ela ficou para cima porque está positivo, só que você tem que colocar o sinal negativo na frente. Clica o sinal negativo, ela já fica para baixo, né? Por exemplo, essa é de 40, vou colocar outra concentrado 2, por exemplo, menos 60 aqui. Clica no apoio, ficou onde 40, onde menos 60. Se você quiser colocar momento, galera, é aqui nesse MZ, tá? Você cria um ponto e seleciona o momento aplicado, né? Quilonewton por metro, né? Aqui é Members and Moments. Esse terceiro aqui é Uniforme Load, é carregamento uniforme. Por exemplo, vou criar um aqui, carregamento. Seleciona toda a barra ou seleciona entre barra onde você quer aplicar, né? Por exemplo, eu vou selecionar toda, vou colocar no QY aqui, ele é em kilonewton metros também, menos 80, por exemplo. Menos 80, e clica aqui, Apply Uniform Load to Select Members. Aqui só é por membros, né? Membros é barras, nodos é pontos. Fica um carregamento de 80 kN para baixo, né? No caso negativo, né? Bom, é isso. É basicamente isso. Para finalizar, para você ver os diagramas, você tem que salvar o arquivo primeiro. Então você vem aqui
em Save As, salva, por exemplo, na área de trabalho, salva onde você desejar, né? Vou salvar com um nome qualquer. Para visualizar os diagramas, é nesse último aqui, ó, Axial Forces, Shear Forces, que é momento cortantes, Bending Moments, que é diagrama de momentos, e Deformed Configuration, que é a flecha, né? Vamos aqui em Axial Forces. Já mostra os momentos axiais aqui, os momentos axiais, né? Por exemplo, esse pilar aqui ele vai ter uma força concentrada um esforço interno concentrado de menos 199,5, a barra vai ser de menos 38 e esse segundo pilar vai ser de menos 220,5. Lembrando que aqui é tudo kilonewtons, né? Vamos para o segundo aqui. O segundo é Shear Forces, que é esforço cortante, né? E ele já dá o diagrama para vocês. Então, todo o diagrama do pórtico já é aqui nessa escala aqui. Você consegue aumentar e diminuir a escala do diagrama, né? Por exemplo, aqui esse pilar da esquerda é de menos 38. O maior esforço cortante aqui nessa barra horizontal aqui nessa viga seria de 199,5. No final da viga do lado direito seria de 220,5 e nesse segundo pilar aqui seria de 38, né? Vamos para o terceiro aqui. O terceiro é Bend Moments, que seria momentos fletores. E ele te dá todo o diagrama de momento fletor. Isso facilita muito na hora que estiver estudando e também na hora que for calcular. Por exemplo, você precisa calcular uma peça bidimensional, né? Não vai utilizar ela tridimensional ou não vai pagar um software pago, né? Você utiliza esse software, é muito útil, né? É muito indicado, muito utilizado, né? Pelo menos eu vejo muita gente que utiliza isso para estudar, para etc, né? Por exemplo, no começo aqui do pilar, junto à fundação, junto ao pilar, junto à fundação aqui mesmo, ele vai ter 22,1 de momentos. Aqui é quilonewtons metros, né? Que é momento tá aqui. Ou você clica aqui também, se você clicar na barra aqui, você consegue ver localizado, por exemplo, aqui, ó, Bend Moments at Local Position 2,16 metros, L3, o valor dele é menos 59,9 kN metros, né? Vamos aqui para o final, 90,5, por exemplo, no final, e etc. Você consegue ver por locais da aplicação da carga, né? O maior aqui, nessa viga, o maior foi de 107, positivo, o negativo vai ser de 91,8, no pilar aqui da esquerda 91,8 maior, e no pilar da direita 114 o maior valor de 114 kilonewtons metros, o maior valor de momento, né? Bom, é isso, né? Esse é basicamente o software, né? É basicamente utilizado para esse tipo. Ah, tá. No quarto aqui você tem a Deformed Configuration, que é o sistema de deformação da estrutura, né? Isso você consegue ver a flecha aqui nela aplicada e também a estrutura deformada, como que vai ser a sua deformação, né? Mas, por exemplo, você consegue ver aqui a deformação no ponto que você quiser, né? Vou tirar aqui por exemplo, nesse ponto aqui, no ponto central aqui dela. Ela vai ter uma deformação aqui no X 0,94 metros. Ela vai ter uma deformação Y de menos 1,113 milímetros. Essa seria a deformação dela em Y, né? Se você quiser ver do pilar também, ou do pilar da direita ou do pilar da esquerda, seria a deformação em X, seria 5.909 a menos a elevado a 10, né?
a menos um milímetros aqui. Essa seria a deformação. Basicamente é isso e espero que seja útil aí. É bastante útil esse software. Valeu.